Então a gente convidou o doutor Alexandre Naime Barbosa, infectologista e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, para tirar as dúvidas sobre essa doença. Deixa eu dar as boas-vindas ao doutor para começar explicando para a gente, né? Boa noite, que é doutor. Essa mpox. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Bom, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, viu, por atender a gente. Doutor, a gente fica meio assim, né? Porque essa doença apareceu de repente ou a gente que demorou a prestar atenção nela? Rodrigo, na verdade, esse vírus foi descrito em 1958 e o primeiro caso humano em 1970. São 50 anos que a gente já sabe que ela existe, uma doença que fica limitada principalmente no centro da África, mas, como a gente sabe, países pobres que acabam sendo negligenciados por estratégias de saúde globais. E agora a gente está pagando a conta, né? Porque vivemos numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas. A gente viu o Covid aí, como é que foi, né? Exatamente, como se propaga muito rápido, né? A globalização trouxe outras coisas boas, mas quando a gente tem esses países que realmente, né, têm problemas de saneamento, de limpeza, de saúde, ela acaba se expandindo. E como o Rodrigo falou, né, doutor, muitas dúvidas da população, que são dúvidas nossas aqui também, e a gente falou com o pessoal nas ruas, né, que mandaram algumas perguntas aqui pra gente sobre a doença. Vamos ver a primeira? Oi, meu nome é Marina, eu sou de Porto Alegre e eu gostaria de saber como ocorre a transmissão da mpox. Olha, a transmissão da mpox tem duas principais formas. O que está acontecendo na África agora? Principalmente a transmissão zoonótica. Então, alguns animais, alguns mamíferos, pequenos roedores, pequenos primatas não humanos podem passar a doença para pessoas que moram perto da região de floresta. Ela é até chamada de doença do macaco, se eu me corrija, tem alguma coisa a ver? Tem a ver porque o primeiro caso que foi descrito lá em 58 que eu falei foi numa cobaia, no macaco. Mas, veja, o principal animal que transmite para seres humanos lá na África não são primatas não humanos, não são macacos, são pequenos roedores, esquilos e um bichinho chamado rato da pradaria. Porém, quando você tem uma situação de muitos humanos infectados, aí a transmissão começa a ser entre humanos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos muitos casos, como você falou, Cíntia, tá até um aumento espantoso no número de casos, mas aí a transmissão é entre seres humanos. E acontece principalmente pelo contato com lesão, porque a mpox é uma doença que acontece principalmente na pele. Mas como é que tá aqui? A gente já chegou nesse estágio, então, no Brasil? Desse tipo de transmissão humano-humano? Sim, chegou lá em 2022. Então, a mpox, ela tem uma classificação que a gente chama de clado. O clado 2, ele chegou lá em 2022. Foi o que também expandiu na Europa e nos Estados Unidos naquela época. Continua circulando, tanto é que nós tivemos aumento de número de casos. Mas por que a OMS agora declarou a emergência em saúde pública? Porque lá na República Democrática do Congo, a gente tem esse foco do clado 1B. O que é o problema dessa cepa, dessa variante, vamos dizer assim, 1B? Mais transmissível e aparentemente mais letal do que o clado que está circulando no resto do mundo. Por isso, alerta, por isso a necessidade de dar atenção para essa população mais vulnerável, mais negligenciada, que fica ali no Congo e países próximos, circunvizinhos. Vamos ver as próximas perguntas, né, Rodrigo, do público? Oi, meu nome é Val, sou de Salvador, Bahia, e minha dúvida sobre essa doença é: quais os cuidados que devemos ter para diminuir a contaminação? E se álcool gel ajuda? A principal forma de cuidados, de precaução que a população tem que ter é o seguinte: não ter contato com pessoas que sejam suspeitas. Isso vai de uma responsabilidade das próprias pessoas que tenham clínica sugestiva. Então, como é que acontece a monkeypox? Manchas vermelhas na pele, que começam a fazer pequenas bolhas, que a gente chama de vesículas, e essas bolhas elas estouram, muito, muito parecido com a catapora ou com herpes. Então, pessoas que têm esses tipos de lesão, não necessariamente, obviamente, a mpox, devem se afastar das outras, procurar atendimento médico e principalmente contato pele a pele, que é o que mais transmite a monkeypox entre seres humanos. Isso eu queria entender. Tem pele a pele e tem que outros tipos de contágio? Pele a pele e atividades que você tem muito contato pele a pele, a gente tem que falar que relação sexual, obviamente, pela dinâmica, é uma situação que se transmite muito, mas, por exemplo, uso de roupas de pessoas que estão infectadas ou cobertores e, eventualmente, muito raramente, quando você tem um ambiente de uma casa fechada, familiares, pai, mãe, filhos, transmissão por gotícula nos primeiros dias. Mas isso é mais raro, a transmissão é mais por contato com lesão. Então, se os pais têm, é melhor se afastar dos filhos? Com certeza. Se tiver um diagnóstico de monkeypox, de mpox, essa pessoa vai ficar isolada
até que todas as lesões formem crostas, que é o tempo de transmissão. O senhor falou de catapora, não é a mesma coisa, porque eu já vi um filme uma vez sem legenda que falava mpox e a pessoa estava com catapora. Não é a mesma coisa, definitivamente. Não, são dois vírus completamente diferentes, né? Mpox é da família do vírus da varíola e a catapora é da família da herpes, mas as lesões são muito parecidas. Semelhantes na Mas pele, né? varíola ou não é varíola? Não é varíola. É um vírus diferente do vírus da varíola humana, é Mpox, da mesma família, tem mais 3 ou 4 vírus dessa família, e as lesões são parecidas com o que o pessoal mais antigo lembra da varíola, né? Que tem geralmente essa formação dessas bolhas, erupções na pele, e às vezes pode ser muito grave, porque na maioria das pessoas a Mpox é uma doença que chama atenção, lesões no rosto, no corpo, mas não leva a óbito. Mas em paciente imunossuprimido, principalmente em pessoas que vivem com HIV na fase de AIDS, naquela fase de imunossupressão, pode ser fatal. Então pode a doença se disseminar, pegar pulmão, cérebro e outros órgãos. A gente tem mais uma pergunta, doutor, vamos ver? Oi, eu me chamo Albanesa, sou de Condado Paraíba. Eu gostaria de saber se a Mpox é tão preocupante quanto a Covid e gostaria de saber qual a sua principal característica. Essa é uma pergunta muito frequente. As doenças em si, do ponto de vista de clínica, não tem nada a ver, porque, como a gente sabe, a Covid é uma doença que afeta principalmente o trato respiratório. A Mpox, como a gente está discutindo, são lesões de pele, mas elas têm a ver em relação a esse cuidado global de saúde que eu estava dizendo. Quando a gente não tem uma ação dos organismos internacionais em controlar surtos de doenças infecciosas, a gente viu isso com Ebola, viu com o SARS-CoV-2 da Covid, e a gente vê direto com influenza aviária, com influenza suíno, e acontecendo agora com a Mpox, vírus do oeste do Nilo. Nisso elas têm em comum. São as doenças emergentes e reemergentes que vão como marés. Por isso que eu insisto, a gente tem que enxergar o mundo como uma pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas e ter responsabilidade com quem não tem acesso a tecnologias de saúde, como países ricos. Mas no Covid a gente viu o extremo, né? A gente mudou a nossa vida completamente. E agora, é preciso mudar alguma coisa na nossa vida? É preciso ter atenção. Então, o que o Brasil precisa fazer, né? O Ministério da Saúde está coordenando isso com os estados e municípios. Primeiro, vigilância dos casos. Como eu disse, qualquer caso suspeito de erupção em pele, imediatamente procurar atendimento médico, diagnóstico. Existe um diagnóstico bastante assertivo, feito de forma molecular, e esse paciente ficar isolado, né? Aí dá para identificar se é Mpox, se é varicela, se é herpes zoster ou qualquer outra coisa. E também a questão de vacinas. Nós temos vacinas para Mpox já antes do surto de 2022. Legal, bom saber. Tem tanta vacina que existe que a gente não fica nem sabendo, né, doutor? Mas o problema, Cíntia, é que essa vacina não está acessível onde mais precisava, que era justamente lá na República. Imagina se as crianças, esse surto que está dando lá no Congo, principalmente crianças que acabam brincando, A gente sabe que pessoas que ficam perto da floresta até consomem esses animais, né? Crianças, adolescentes, adultos. Se a população do Congo tivesse recebido essa atenção global, tivesse sido vacinada, nada disso estava acontecendo. Espero que o surto atual levante essa atenção para as populações negligenciadas. O brasileiro deve se vacinar? Tem vacina se a gente precisar? Nós temos vacina aqui, Rodrigo, principalmente para essas populações que podem ter a doença sistêmica, que são as pessoas que vivem com AIDS, que têm imunossupressão grave, ou que têm algum defeito imunológico que podem levar a óbito. Então, pela falta de um estoque de vacinas que pudesse imunizar todas as populações mais vulneráveis, a vacina ficou para essas pessoas que podem ter quadros mais graves. O ideal, obviamente, era ter um estoque maior, mas a produtora